Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou contar um caso que foi o maior acidente radiológico da história acontecido fora de uma usina nuclear. Para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreva para ajudar esse canal. Ative também o sininho, para quando eu postar vídeo novo, o YouTube possa notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, vou deixar os links na descrição. Então bora, que vou te contar mais um caso. O Instituto Goiano de Radioterapia, a IGR, era um instituto privado, localizado na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. O equipamento que gerou a contaminação na cidade entrou em funcionamento em 1971, tendo sido desativado em 1985, quando o IGR deixou de operar no endereço mencionado. Com a mudança de localização, o equipamento de radioterapia foi abandonado no interior das antigas instalações. A maior parte das edificações pertencentes à clínica foi demolida, mas algumas salas, inclusive aquela em que se localizava o aparelho, foram mantidas em ruínas. Havia uma disputa judicial entre o Instituto Goiano de Radioterapia, IGR, e a Sociedade de São Vicente de Paula, que era dona do terreno e havia cedido o local com a condição de que o instituto realizasse, periodicamente e de maneira gratuita, exames radiológicos nos pacientes da Santa Casa de Misericórdia. Alegando que o IGR não estava cumprindo com o acordo, a sociedade ingressou com uma ação de despejo em 1984 e decidiu vender o terreno para o Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás, IPASGO. Em 1986, o IPASGO foi declarado pela Justiça o novo proprietário do imóvel, tendo iniciado a demolição do edifício em 1987, mas a atividade foi interrompida pela concessão de uma liminar, obrigando a paralisação imediata da atividade. No estágio de abandono em que o prédio se encontrava, tomado pelo mato e sem portas e janelas, o equipamento foi encontrado por dois rapazes, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, imaginando que haveria algum valor de mercado após o desmonte e separação das peças. Em 13 de setembro, retiraram o aparelho da clínica, e já no dia seguinte sofreram sintomas de contaminação radioativa, acreditando que o mal-estar tinha sido apenas culpa da alimentação. 5 dias depois, a peça foi vendida a um ferro velho. Foi no ferro velho de Devair Ferreira que a cápsula de césio foi aberta para o reaproveitamento do chumbo. O dono do ferro velho expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio 137, um sal muito parecido com o sal de cozinha, mas que emite um brilho azulado quando em local desprovido de luz. Devair ficou encantado com o pó que emitia um brilho azul no escuro. Ele mostrou a descoberta para sua esposa Maria Gabriela, bem como o distribuiu para familiares e amigos. O irmão de Devair, Ivo Ferreira, levou um pouco de césio para sua filha, Leide das Neves, que tocou na substância e ingeriu as partículas do césio junto com um ovo cozido que sua mãe havia preparado para o jantar. Outro irmão de Devair também teve contato direto com a substância. Pelo fato de esse sal ser higroscópico, ou seja, absorver a umidade do ar, ele facilmente adere à roupa, à pele e aos utensílios, podendo contaminar os alimentos e o organismo internamente. Entre os dias 19 e 26 de setembro, Devair mostrou a cápsula a diversas pessoas que passaram pelo seu ferro velho. Poucas horas após a exposição ao material radioativo, os afetados começaram a desenvolver sintomas: náuseas, seguidas de tonturas, com vômitos e diarreias. Alarmados, os familiares dos contaminados foram inicialmente a drogarias procurar auxílio. Alguns procuraram postos de saúde e foram encaminhados para hospitais. Os profissionais de saúde, observando os sintomas, pensaram tratar-se de algum tipo de doença contagiosa desconhecida, medicando os doentes em conformidade com os sintomas descritos. Maria Gabriela desconfiou que aquele pó que emitia um brilho azul era o responsável pelos sintomas que ocorriam na sua família. Ela e um empregado do ferro velho levaram a cápsula de césio para a vigilância sanitária, que ainda permaneceu durante 2 dias abandonada sobre uma cadeira. Durante a entrevista com médicos, a esposa do dono do ferro velho relatou para a junta médica que os vômitos e diarreia se iniciaram depois que seu marido desmontou aquele aparelho estranho. O físico Walter Mendes Ferreira, que viria a se tornar membro da equipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi o primeiro profissional a descobrir que se tratava de um acidente radiológico, através do uso de 2 detetores, em momentos distintos,
Walter determinou os altos níveis de radiação, o que permitiu a adoção de uma série de medidas de remediação, incluindo o correto diagnóstico das vítimas. A atuação do profissional, inclusive, foi decisiva na não ampliação da tragédia. Um bombeiro, por desconhecimento, iria descartar o material em fluxo de água corrente. O governo da época tentou minimizar o acidente escondendo dados da população, que foi submetida a uma seleção no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Os governantes da época escondiam a tragédia da população, que, aterrorizada, procurava por auxílio, dizendo ser apenas um vazamento de gás. Outra razão é que Goiânia sediava, na época, o GP Internacional de Motovelocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e o governador do estado, Henrique Santilo, não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros. Após o acidente, moradores buscaram vender suas moradias e deixar o local. Entretanto, seus imóveis tiveram o valor reduzido pelo medo da população da existência de radiação no ar. Além da desvalorização dos imóveis, por muito tempo a população local sofreu discriminação devido ao medo de que a radiação fosse contagiosa, dificultando o acesso aos serviços, educação e viagens. Houve também uma queda significativa de estabelecimentos comerciais na região. Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, era filha de Ivo Ferreira e foi a vítima com a maior dose de radiação do acidente. Inicialmente, quando uma equipe internacional chegou a tratá-la, ela estava confinada a um quarto isolado no hospital, porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela. Ela desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna. Ela morreu em 23 de outubro de 1987, de septicemia e infecção generalizada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Ela foi enterrada em um cemitério comum em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro revestida com chumbo para evitar a propagação da radiação. Apesar destas medidas, ainda houve um início de tumulto no cemitério, onde mais de 2.000 pessoas, temendo que seu cadáver envenenasse toda a área, tentaram impedir seu enterro usando pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério. Depois de dias de impasse, Leide foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste, devido às altas taxas de radiação e para que esta fosse contida. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, esposa do proprietário do ferro velho Devair Ferreira, ficou doente cerca de 3 dias depois de entrar em contato com a substância. Seu estado de saúde piorou e ela desenvolveu hemorragia interna, principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo, além da perda de cabelo. Ela morreu em 23 de outubro de 1987, cerca de um mês após a exposição. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, foi um empregado de Devair Ferreira que trabalhou na fonte radioativa principalmente para extrair o chumbo. Ele desenvolveu doença respiratória grave e complicações linfáticas. Acabou por ser internado no hospital e morreu 6 dias depois, em 27 de outubro de 1987. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também foi funcionário de Devair Ferreira, que também trabalhou na fonte radioativa. Ele desenvolveu lesão pulmonar, hemorragia interna e danos ao coração. Morreu em 28 de outubro de 1987. Devair Alves Ferreira, o dono do ferro velho, sobreviveu em primeira mão à exposição, apesar de ter recebido 7 G de radiação. Os efeitos corporais incluíram a perda de cabelo e problemas em diversos órgãos. Sentindo-se culpado por abrir a cápsula, tornou-se alcoólatra e contraiu câncer pela radiação, morrendo 7 anos depois, em 1994. Ivo Ferreira, pai da menina Leide das Neves Ferreira, teve baixa contaminação. No entanto, tornou-se depressivo depois da morte da filha e passou a fumar em torno de 6 maços de cigarro por dia, falecendo por enfisema pulmonar em 2003, 16 anos depois. A Associação das Vítimas do Césio 137 afirma que até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação, decorrente de câncer e outros problemas, e cerca de 1.600 tenham sido afetadas diretamente. Os resultados para as 46 pessoas com maior nível de contaminação estão mostrados nesse gráfico de barras. Várias pessoas sobreviveram, apesar das altas doses de radiação. Isto pode ter acontecido, em alguns casos, porque receberam doses fracionadas. Com o tempo,
os mecanismos de reparo do corpo poderão reverter o dano celular causado pela radiação. Aknen mandou examinar toda a população da região. No total, 1.000 pessoas foram expostas aos efeitos do césio, muitas com contaminação corporal externa revertida a tempo. Destas, 129 pessoas apresentaram contaminação corporal interna e externa concreta, vindo a desenvolver sintomas e foram apenas medicadas. Porém, 49 foram internadas, sendo que 21 precisaram sofrer tratamento intensivo. Destas, 4 não resistiram e acabaram morrendo. Muitas casas foram esvaziadas, e limpadores a vácuo foram usados para remover a poeira antes das superfícies serem examinadas para a detecção de radioatividade. Para uma melhor identificação, foi usada uma mistura contendo azul da Prússia. Telhados foram limpos a vácuo, mas 2 casas tiveram seus telhados removidos. Objetos como brinquedos, fotografias e utensílios domésticos foram considerados material de rejeito. O que foi recolhido com a limpeza foi transferido para o Parque Estadual Thelma Ortegal. Até hoje, todos os contaminados ainda desenvolvem enfermidades relativas à contaminação radioativa. Fato este muitas vezes não noticiado pela mídia brasileira. Após 30 anos do desastre radioativo, as várias pessoas contaminadas pela radioatividade reclamam por não estarem recebendo os medicamentos, que, segundo leis instituídas, deveriam ser distribuídos pelo governo. E muitas pessoas contaminadas ainda vivem nas redondezas da região do acidente, entre as ruas 57, Avenida Paranaíba, Rua 74, Rua 80, Rua 70 e Avenida Goiás. Essas pessoas não oferecem, contudo, mais nenhum risco de contaminação à população. Em uma casa em que o césio foi distribuído, a residente, esposa do comerciante vizinho Adevair, jogou o elemento radioativo no vaso sanitário e, em seguida, deu descarga. O imóvel ficou conhecido como Casa da Fossa. Entretanto, a Saneago alegou que a casa não possuía fossa, sendo construída com cisterna, para a população não pensar que a água da cidade estaria hipoteticamente contaminada. A limpeza produziu 13.500 kg de lixo atômico, que necessitou ser acondicionado em 14 contêineres que foram totalmente lacrados. Dentro destes estão 1.200 caixas e 2.900 tambores, que permanecerão perigosos para o meio ambiente por 180 anos. Para armazenar esse lixo atômico e atendendo às recomendações do IBAMA, da QNEM e da CEMAM, o Parque Estadual Thelma Ortegal foi criado em Goiânia, hoje pertencente ao município de Abadia de Goiás, onde se encontra uma montanha artificial, onde foram colocados no nível do solo, revestida de uma parede de aproximadamente 1 metro de espessura de concreto e chumbo. A QNEM ativou posteriormente o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, como unidade técnico-científica, com competência principal de exercer o controle institucional do depósito final de rejeitos radioativos do Césio-137. Somente no final dos anos 90, a região começou a passar uma imagem menos assustadora para os novos inquilinos, através de ações do município e do governo estadual para a revitalização da região, revalorizando as casas que estavam nas imediações do acidente. Em questão de poucos anos, o valor das casas da região central já era entre 2 a 3 vezes maior do que na época do acidente. No início de 2006, a Prefeitura de Goiânia resolveu revitalizar o antigo Mercado Popular, sendo reinaugurado em novembro de 2006, com a edição 2007 da Casa Cor Goiás, com a presença de autoridades municipais e estaduais. Em fevereiro de 2007, o Mercado Popular passou a ser um ponto turístico da cidade, por possuir uma feira gastronômica todas as sextas-feiras à noite, sempre acompanhada de música ao vivo. Aos poucos, a região atingida pelo acidente vem sendo valorizada, aumentando o interesse de grandes empreiteiras construírem prédios de luxo, onde antes eram apenas casebres abandonados. A contaminação em Goiânia originou-se de uma cápsula que continha cloreto de césio, um sal obtido a partir do radioisótopo 137 do elemento químico césio. A cápsula radioativa era parte de um equipamento radioterapêutico, dentro do qual se encontrava revestida por uma caixa protetora de aço e chumbo. Esta caixa protetora possuía uma janela feita de irídio, que permitia a passagem da radiação para o exterior. A caixa contendo a cápsula radioativa estava, por sua vez, posicionada num contentor giratório que dispunha de um colimador que servia para direcionar o feixe radioativo, bem como para controlar a sua intensidade. Não se pôde conhecer ao certo o número de série da fonte radioativa,
mas pensa-se que ela tenha sido produzida por volta de 1970 pelo Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos. O material radioativo dentro da cápsula totalizava 0,093 kg, e a sua radioatividade era, à época do acidente, de 50,9 TBq-1 375 CI. O equipamento radioterápico em questão era do modelo Cesapam F3000. Foi projetado nos anos 1950 pela empresa italiana Barazetti e Cia e comercializado pela empresa italiana Generai Spa. O objeto que continha a cápsula de césio foi recolhido pelo Exército e encontra-se exposto como troféu no interior da Escola de Instrução Especializada, no Rio de Janeiro, em forma de agradecimento aos que participaram da limpeza da área contaminada. O que vocês acharam desse caso chocante? Escreva aí nos comentários a sua opinião. Se inscreva para mais vídeos. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante para o canal. Um beijo, até o próximo vídeo.